A graça e a paz, amados irmãos. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24 até o finalzinho do capítulo, o último parágrafo deste capítulo. Você que nos acompanha também da sua casa, peço que você abra a sua Bíblia também e acompanhe a leitura e, na sequência, a exposição também da mensagem do Senhor, que ela possa falar ao seu coração, impactando na sua vida e provocando a transformação que todos nós precisamos, pelo seu poder, pela sua graça. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24. Nos diz o evangelista assim: Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que Deus nos abençoe com a exposição da sua palavra nesta noite, pela sua misericórdia e graça. Meus amados irmãos, esse é um texto, um daqueles textos que nos chama a atenção, chama a nossa atenção para uma compreensão mais profunda do que significa a nossa relação com Jesus, o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Eu entendo que esse texto, ele quer abrir os nossos olhos para essa compreensão mais real, mais verdadeira, mais profunda do que significa ser discípulo de Jesus. Ou, numa linguagem mais moderna, mais própria, do que significa ser um crente nos nossos dias. A palavra de Jesus aqui, ela é dirigida não apenas a seus discípulos, como Mateus aqui faz esse recorte ao dizer, então se dirigiu Jesus a seus discípulos. Quando você vai estudar essa mesma passagem nos outros evangelhos de Marcos e de Lucas, você vai perceber que Jesus está se dirigindo aqui não apenas aos discípulos, mas a toda a multidão, ou seja, a todos aqueles que estavam ali ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então, esta chamada, este esclarecimento não serviu apenas para os discípulos, para os apóstolos, mas para todos os que ouviam Jesus e que se diziam seguidores de Jesus ou que desejavam seguir Jesus daquele momento em diante nas suas vidas. O que significa realmente seguir a Jesus Cristo? O que significa realmente ser um crente, um cristão, um seguidor do cristianismo? Não faz muito tempo, na verdade no meio evangélico, nós temos ouvido pessoas apresentar o convite de Jesus diante do público, pregadores apresentar o convite de Jesus para os seus ouvintes, como se Jesus estivesse implorando a atenção dos seus ouvintes, implorando para que os seus ouvintes dessem a sua preciosa atenção a Ele e abrisse a porta do seu coração para que Ele pudesse fazer morada
E enquanto eles não abriam a porta do seu coração, ou enquanto eles não abrem a porta do seu coração, Jesus permanece ali do lado de fora, como um coitado, como um pedinte, como alguém que está implorando a atenção, implorando para que abra-se a porta, para que ele entre e faça morada. Aqui é o convite de Jesus nesse texto. Mas você vai reparar que neste convite de Jesus, o evangelista Mateus nos apresenta uma outra postura de Jesus Cristo. O evangelista Mateus apresenta Jesus aqui não como um pedinte, não como alguém que está implorando o favor do homem pecador, mas ele apresenta o convite de Jesus como aquele que é Senhor. E observe como ele começa o convite, se é que podemos chamar de convite. Ele vira para os seus discípulos e diz assim: se alguém quiser vir após mim. Tem diferença, não tem? Quem gostaria de aceitar Jesus nessa noite? E há apelo e mais apelo, insistência e mais insistência. Observe, Mateus começa nas palavras de Jesus, Jesus dizendo: se alguém quer vir após mim. Ele não está pedindo, ele não está implorando. Sabe o que acontece nesse texto aqui, neste convite? Há condições para ser discípulo de Jesus. Você quer ser discípulo de Jesus? Você quer ser um seguidor de Jesus? A situação aqui é invertida. Não é o pecador que impõe as condições, mas é o Senhor que impõe as condições. É o Salvador que impõe as condições. Esse convite de Jesus apresenta para nós as condições para aquele que quer ser discípulo de Jesus Cristo. Por isso ele inicia dizendo: se alguém quer vir após mim. Você quer me seguir? Diz Jesus. Você quer ser o meu discípulo? Diz Jesus. Então preste atenção. Há algumas exigências, há alguns requisitos fundamentais para que alguém se torne meu discípulo. Há requisitos fundamentais para que alguém seja um seguidor meu. Meus irmãos, esse texto se propõe a nos despertarmos para a seriedade da vida com Deus, para a seriedade da vida cristã, para a seriedade do nosso compromisso de vida com Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso ele apresenta a primeira condição no texto. E ele vai dizer: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Observe o que Jesus está dizendo aqui. Você quer seguir Jesus? Ele apresenta a primeira condição. O pecador resolve seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, ser um cristão. Então, Jesus requer que o pecador negue-se a si mesmo. Essa é a primeira condição que Jesus apresenta aqui nesse texto. Isso aponta para a seriedade do nosso compromisso de vida com o Senhor Jesus Cristo, do que significa realmente ser um discípulo de Jesus, ser um cristão. Nos nossos dias de hoje também, essas condições são válidas. E precisamos nos atentar a essas condições. Sabe o que eu acho interessante? É que esse texto, ele nos confronta. Porque muitas vezes nós vivemos a vida cristã como se fosse um compromisso dos menos importantes. Como se fosse um compromisso onde não há exigências, onde não há condições como as que são aqui apresentadas no nosso texto. Então, esse texto, ele é relevante para nós cristãos nesses dias, nesse tempo. E Jesus nos chama, então, à primeira condição
àqueles que querem segui-lo e àqueles que já tomaram essa decisão de seguir a Jesus Cristo. Ele diz, negue-se a si mesmo. O que significa a palavra aqui no texto? Negar-se a si mesmo significa renunciar. Significa repudiar. Significa esquecer-se de você mesmo. Significa também perder a visão do seu interesse próprio por um interesse maior. Por interesse naquele que é o Senhor da tua vida. Por interesse naquele que é o Salvador, Jesus Cristo. Na verdade, meus irmãos, seguir a Jesus, se tornar um discípulo de Jesus, significa imitar o próprio Jesus Cristo. É isso que ele está fazendo aqui conosco. Jesus está chamando você e eu a imitá-lo. Não foi isso que ele fez neste mundo aqui? Ao vir a este mundo, Jesus não abriu mão de si mesmo, da sua própria vida. Jesus não negou a sua própria glória. Jesus não negou a si mesmo neste sentido, para se tornar o nosso mediador, para se tornar o nosso salvador. Significa renunciar à sua vontade, no nosso caso. Diferente de Jesus, que renunciou à sua glória. Negar-se a si mesmo, em primeiro lugar, significa negar a sua vontade pecaminosa. Negar os desejos da sua natureza pecaminosa, renunciar o homem natural, o homem pecador, o ser humano pecador. Jesus, diferente de nós, ele negou a sua vida cheia de glória, de perfeição junto ao Pai Celestial para se encarnar e se tornar o nosso Salvador. Ele abriu mão temporariamente da sua própria glória. É por isso que na oração sacerdotal ele vai orar ao Pai, lá em João 17, dizendo assim, preste atenção, ele ora a Deus, o Pai, dizendo, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora, glorifica-me, ó Pai. Depois que ele termina a sua missão neste mundo aqui, ele diz, me dá a glória novamente, ó Pai, contigo mesmo. Glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus, então, nesse sentido, nos chama a imitá-lo, e ele nos chama a imitá-lo sob essa condição, essa primeira condição de que ser discípulo de Jesus se faz necessário negar-se a si mesmo. Negar-se, primeiramente, sob essa perspectiva de negar a sua vontade pecaminosa, de negar os seus desejos pecaminosos, de dizer não para os seus pensamentos pecaminosos, para a sua vontade de fazer aquilo que não agrada a Deus. E nesse sentido, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele nos diz, escrevendo aos Colossenses, ele nos diz o seguinte, o que significa negar-se a si mesmo. Nesse sentido, Paulo diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Meus irmãos, dizer-se discípulo de Jesus, sem negar a sua natureza pecaminosa, sem lutar contra os seus desejos pecaminosos, querer ser discípulo de Jesus, amando a sua velha natureza, amando os seus pecados, não é compatível, não é possível. Por isso, ele nos apresenta essa primeira condição, que num primeiro momento significa fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. E Paulo, ele detalha os aspectos dessa natureza pecaminosa. O que você é capaz de fazer se você se deixar guiar pela sua natureza pecaminosa. Se você não negar a sua natureza pecaminosa, Paulo vai dizer o que é a natureza pecaminosa. Ele vai dizer prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja, sobre os filhos da desobediência, que é diferente dos discípulos, daqueles que querem ou que já são discípulos de Jesus Cristo. Ele diz no versículo 8, agora porém, vocês que são discípulos e que querem ser discípulos, olha o conselho do apóstolo Paulo, agora porém, despojai-vos, desvesti-vos de tudo isso. Despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira. Você quer ser discípulo de Jesus? Abandone a sua ira. Se você é alguém dado à ira, lute contra isso.
Como discípulo de Jesus, você é chamado a negar essa natureza pecaminosa. Ira, indignação, maldade. Se você é tendencioso a produzir maldade, maledicência, falar mal dos outros. Se você é tendencioso a praticar essas coisas que provêm de uma natureza que é pecaminosa, do velho homem, negue. Negue-se a si mesmo. Linguagem obscena do vosso falar. Isso não é compatível mais com aqueles que querem ser discípulos de Jesus Cristo. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Negue-se a si mesmo. Jesus está dizendo, se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser o meu discípulo, a primeira condição é essa: negue-se a si mesmo, renuncie, rejeite, lute. Nesse sentido, o apóstolo Paulo nos dá um exemplo prático que é muito proveitoso. Ele diz que é como que esmurra o seu próprio corpo. Ele diz, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Paulo está falando da luta contra a natureza pecaminosa, de negar aquilo que o leva a desobedecer a Deus. Reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Lucas nos diz ainda nesse texto que nós devemos dia a dia tomar a nossa cruz. É isso que significa negar-se a si mesmo. É essa luta constantemente, negando a nossa natureza pecaminosa, os desejos pecaminosos, os pensamentos que nos afastam de nosso Senhor, do nosso Deus. Muitas vezes, meus irmãos, essa nossa luta contra o pecado, essa nossa luta contra nós mesmos, no velho homem, ela é uma luta tão pesada, ela se assemelha a uma cruz pesada colocada sobre as suas costas que você tem que levar dia após dia na sua caminhada como discípulo do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira condição. Você tem se atentado a isso? No seu caminhar com Jesus Cristo, na sua vida de crente, na sua vida cristã, na sua vida com Deus, você tem se atentado que Jesus está te colocando essa condição para você ser discípulo dele. Você precisa negar-se a si mesmo. Mas, meus irmãos, a condição de Jesus vai mais além do que a nossa luta contra o pecado, a nossa luta contra a nossa própria natureza pecaminosa. Ele vai, na segunda condição, ele vai nos mostrar que nós devemos ir mais além do que isto. Ele vai dizer que a segunda condição é que nós devemos tomar a nossa cruz. Porque ele diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Meus irmãos, a cruz foi um dos instrumentos mais cruel de punição da lei romana. Na cruz eram pendurados os piores tipos de criminosos, de pessoas ruins, de pessoas más, escravos que muitas vezes eram rebeldes, que se tornavam desprezíveis pelos seus próprios senhores, ladrões, autores e cúmplices de revoltas populares contra o governo, contra as autoridades, mas muitas vezes na cruz eram pendurados, eram presos, pessoas que eram justas, pessoas inocentes, pessoas de paz, de bem, como o próprio Jesus Cristo foi crucificado, foi pendurado à cruz. Até mesmo cidadãos romanos foram levados à cruz, foram crucificados também. Mas o que significa quando Jesus nos diz que nós devemos tomar a cruz? O discípulo dele deve tomar a sua cruz e seguir adiante. Significa, irmãos, assumir as consequências desse compromisso com Jesus Cristo. Nós já falamos do nosso pecado pessoal, da nossa natureza pecaminosa, mas
tomar a cruz significa também você viver num contexto de perseguição, onde você é desafiado a negar o nome de Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Você é desafiado a negar a Jesus Cristo, a sua fé em Jesus Cristo. Significa que neste momento a sua vida, a sua segurança está sendo posta em risco. Você está sendo chamado a negar Jesus Cristo. E se isso for necessário, Jesus está dizendo que essa é a segunda condição. Se necessário for, você esteja preparado para negar a sua própria vida por amor a Cristo Jesus. Eu disse para vocês no início da pregação, que esse texto nos chama a enxergar com um olhar mais profundo a esse compromisso que nós temos com Deus. Ao que significa seguir o Senhor Jesus Cristo. Tome a sua cruz. Por que tomar a cruz? Isso no contexto judeu estava muito claro. Porque eles viviam nessa época, nesse contexto de crucificação. Aquele que era condenado à crucificação, ele muitas vezes, na maioria das vezes, precisava carregar a sua cruz até o local da sua própria crucificação, sobre as suas costas, sobre os seus ombros. Então, ao ouvir Jesus dizer, tome a sua cruz, eles entendem claramente que Jesus está dizendo que o compromisso do discípulo com o seu Senhor pode implicar em perder a sua própria vida por amor a Cristo Jesus. Muitos missionários vivem essa realidade fora do nosso país. Nós não vivemos um contexto de perseguição, mas muitos missionários pelo mundo afora vivem esta realidade. Mas nós não vivemos ainda. Você está preparado para essa situação? Você está preparado para perder a sua vida por Cristo Jesus como seu discípulo, por entregar a sua vida, por morrer por Cristo e não abrir mão da sua fé em Cristo Jesus? Essa é a segunda condição que nós temos aqui no nosso texto. O próprio evangelista Mateus, no capítulo 10, nesse contexto de perseguição, falando sobre exatamente tomar a cruz, ele diz no capítulo 10, versículo 34, não penseis, Jesus dizendo, para os discípulos, um pouquinho antes, não penseis que vim trazer paz à terra. Jesus não veio ao mundo trazer paz à terra. Ele, ao contrário, ele diz, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Talvez alguns de vocês aqui viveram esta realidade, ou ainda vivem esta realidade. Em alguns anos mais remotos, o filho, quando era convertido, quando se tornava um crente e membro de uma igreja evangélica, ele era perseguido na sua própria casa. Algumas décadas passadas no nosso país, no nosso contexto aqui. Talvez alguns, certamente, foram expulsos da sua própria casa. Esposas tiveram que esconder por algum tempo a sua fé e tiveram que lidar com uma situação difícil. E ainda hoje, certamente alguns vivem essa realidade dentro dessa perspectiva que Jesus está mostrando aqui. Não vim trazer paz, vim trazer espada. É um contexto de perseguição, porque o Evangelho ele divide, ele separa. Nem todos querem ser discípulos de Jesus Cristo. Nem todos querem entregar a sua vida para Ele. Nem todos querem viver de acordo com a palavra, com os ensinamentos. Muitos querem viver de acordo com os seus pecados, com a sua natureza pecaminosa. E já perceberam como nós crentes incomodamos o mundo? A sua presença incomoda os descrentes, os incrédulos, aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que amam o pecado. Quando você se aproxima, eles se sentem incomodados. Você divide. Você é um crente. Você é luz no meio das trevas.
Você, a sua presença, por si só, já os denuncia os seus pecados, já aponta para os seus pecados, a sua rebeldia, a sua desobediência ao próprio Deus. Por isso, meus irmãos, Jesus diz nesse texto de Mateus capítulo 10, não penseis que vim trazer paz à terra, vim trazer espada. Assim, pois, os inimigos do homem serão os da própria casa. Você está preparado? Veja o que ele vai dizer na sequência do texto. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Então, se num primeiro momento negar-se a si mesmo, é negar a sua velha natureza, é lutar contra o pecado, é se revestir cada vez mais do novo homem, e esse novo homem é formado à semelhança de Cristo. Portanto, você nega a si mesmo para que você permita, você faça com que Cristo cresça em você. Há um cântico muito antigo que retrata essa realidade. Convém que Cristo cresça mais e mais e que diminua eu. Ou convém que Cristo cresça e que diminua eu mais e mais. É essa a realidade. Você está disposto para tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Um teólogo muito conhecido, muito importante no nosso meio evangélico, John MacArthur, ele vai dizer o seguinte: o discípulo de Jesus deve estar preparado para enfrentar a morte. E a morte mais cruel por causa de Jesus Cristo. Isso não acontece no nosso contexto ainda. Repito, mas em alguns países acontece. Significa, seguir a Jesus Cristo significa que você não apenas abandonaria a sua família. Acabei de ler o texto aqui para vocês. Se fosse necessário, mas daria a sua própria vida por Jesus. Está preparado para isso? Jesus está dizendo, isso é ser meu discípulo. Quer seguir-me? Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Portanto, meus irmãos, tomar a cruz significa uma disposição em morrer. Qualquer tipo de morte. Por causa de Jesus Cristo. O versículo 39 do capítulo 10 que eu li para vocês, de Mateus, Jesus diz assim: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Aqueles que buscam proteção à parte de Jesus, aqueles que buscam guardar a sua própria vida, se preservar do risco de morte, se preservar das coisas ruins dessa vida, longe de Jesus, Jesus diz, aquele que acha a sua vida, perdê-la-á. Mas quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Jesus está falando da vida eterna. Portanto, negar a Jesus Cristo, meus irmãos, para proteger a sua segurança, se você for colocado numa condição dessa, se aquele que diz que é discípulo de Jesus for colocado numa condição dessa, e num momento como esse, ele resolve negar a Jesus, o ensinamento que Jesus está apresentando aqui, ele resolve preservar a sua vida e negar a Jesus Cristo. Jesus diz, perdeu a vida, não tem a vida eterna. Mas aquele que perde a sua vida por amor a mim, esse tem a vida eterna. O discípulo de Jesus, meus irmãos, nós como discípulos de Jesus, à luz desse texto aqui, somos chamados a estarmos preparados para perder a nossa vida por amor a Jesus Cristo, encontrando assim a vida eterna. Perder a vida por Jesus é ter a vida eterna com Jesus. Está preparado para carregar a sua cruz? Está preparado para negar-se a si mesmo? Está preparado para dizer sim para Jesus diante daqueles que te perseguem, se isto for necessário? Está preparado para ser fiel a Jesus? Ainda que você tenha que perder a sua própria vida, ainda que você tenha que carregar a sua própria cruz
caminhando para o local da crucificação, do pior tipo de morte possível que possa ser aplicada a um ser humano. Observe que Jesus está mostrando para nós que seguir a Jesus e que ser discípulo de Jesus não é algo trivial, não é um compromisso superficial, não é um compromisso temporário. Eu sou discípulo de Jesus enquanto tudo está bem comigo, enquanto todos, ainda que não aceite a fé cristã, mas não se oponham a ponto de me perseguir por causa da fé cristã. Vivemos em paz com todos, com os cristãos e com os não cristãos, com os evangélicos e com os não evangélicos, vivamos em paz. Então, enquanto vivo nessas condições, tudo bem. Mas se o negócio apertar, eu pulo fora. Jesus está dizendo que aquele que quer ser seu discípulo precisa estar preparado para morrer por ele, se preciso for, se necessário for, pagar o preço de morrer por Jesus. Mas e se você não morrer? E se isso não for necessário? Observe que Jesus apresenta uma terceira condição ainda que está dentro desse contexto. Ele diz: tome a sua cruz e siga-me. A ideia aqui, irmãos, é que o discípulo é sempre aquele que está atrás. O discípulo é sempre aquele que está olhando para alguém e aprendendo com alguém. No caso aqui, este alguém é Jesus Cristo. Esse discípulo sou eu e você. Ou seja, Jesus nos chama como discípulos seus a termos o alvo, a termos Ele como nosso alvo de vida neste mundo aqui. E também na eternidade. Nós precisamos ter em Jesus o alvo para a nossa vida, segui-lo em todo momento. Ele é o modelo para a nossa vida aqui neste mundo. Seguir a Jesus significa estar aberto e interessado em aprender a viver essa nova vida com Ele todos os dias da nossa vida neste mundo aqui. Aliás, não é isso que a Bíblia nos ensina também em outros textos? Ele é a medida da estatura do varão perfeito. O pecado, ele nos destrói, nos separa de Deus, nos leva a viver uma vida de escravidão. Mas quando Jesus te chama a ser discípulo dele, quando você é convertido a ele, você agora é chamado a aprender a viver novamente, mas a viver a vida do jeito correto. E viver a vida do jeito correto é olhar para Jesus, é tê-lo como modelo, é tê-lo como exemplo, é construir agora a sua mente, renovar a sua mente à semelhança da mente de Cristo. É renovar o seu coração, os seus desejos, à semelhança dos desejos de Jesus Cristo, o homem perfeito. Por isso nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e viver cada dia desta vida olhando, seguindo, aprendendo com Jesus, colocando em prática os seus ensinamentos, porque Ele é o nosso mestre, Ele é o Senhor das nossas vidas e Ele veio para nos formar em nós este novo homem, essa nova natureza que nós recebemos dele agora após a nossa conversão. Mas eu pergunto para vocês, vale a pena então ser discípulo de Jesus? Diante dessas condições que Jesus apresenta aqui, Ele apresenta as condições difíceis para os seus discípulos, mas condições reais, verdadeiras. E na sequência, Ele vai mostrar que vale a pena. Ele vai justificar essas condições. Porque o verso 25 e 26 vai nos dizer, o próprio Jesus: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Observe o jogo de palavras aqui, irmãos. Ser discípulo de Jesus é uma questão de vida ou morte. Decidir entre seguir a Jesus e não seguir a Jesus é uma questão de vida ou morte. E aqui não é apenas a vida terrena, a vida física, mas a vida eterna ou a morte eterna. Sabe por que vale a pena seguir a Jesus? Porque nele você encontra a vida eterna. Ainda que você tenha que perder a sua vida terrena,
a sua vida neste mundo, ainda que você chegue a esse extremo máximo, vale a pena, porque só em Jesus você pode ter a vida eterna. É isso que ele está dizendo aqui para nós nesse texto. Portanto, quem quiser salvar a sua vida com seus próprios recursos, a parte de Jesus, vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. De fato, que aproveita a qualquer pessoa ganhar o mundo inteiro e perder aquilo que ele tem de mais precioso? A sua alma. Quando Jesus fala alma aqui, a palavra alma e a palavra vida no texto é a mesma palavra grega, mas o contexto do texto apresenta uma diferença importante aqui. Se no primeiro momento Jesus está falando da vida terrena, perder a sua vida, se referindo à sua vida terrena neste mundo, aqui, por amor a Ele. Agora, quando ele se refere a perder a sua alma, ele não está falando da vida terrena, ele está falando da vida eterna, ou da morte eterna. Ele está falando então da eternidade. Quanto você acha que vale pagar para alguém ter a vida eterna? Para alguém viver a eternidade, a sua vida na eternidade perfeita, e não no tormento eterno. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Vocês se lembram da parábola do rico e Lázaro? O rico foi parar longe de Deus, separado da presença abençoadora de Deus, ali apontando para a vida eterna e para a morte eterna. Quanto será que aquele homem rico estaria disposto a pagar se houvesse essa possibilidade para que ele mudasse de lugar? Certamente ele estaria disposto a oferecer toda a sua riqueza se ele pudesse. Jesus está falando aqui, irmãos, de coisas que não se negocia, de coisas valiosas. Ele está falando da condição do ser humano na eternidade. E ele está dizendo o seguinte: se você me ama, se você é meu discípulo, e se você é meu discípulo a ponto de morrer por mim, de entregar a sua vida por mim, saiba que você perde a sua vida temporariamente, mas você ganha a sua vida eternamente. Você tem a vida eterna. Você não vai passar a eternidade em sofrimento, em tristeza, em agonia, separado da bênção, da bondade e de tudo que é belo da parte de Deus. Você vai viver a eternidade na perfeição, sendo perfeito, abençoado, glorioso juntamente com Jesus Cristo, porque você é revestido da sua glória. Então vale a pena viver uma vida de discípulo neste mundo aqui. Vale a pena se sujeitar às condições apresentadas por Jesus Cristo aqui para os verdadeiros discípulos dele. Porque só Ele pode, de fato, oferecer a vida eterna. Quando a gente lê um texto bem conhecido, de João 3,16, está esse ensinamento lá, explícito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. Todo o que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 6,23 diz assim, ele retrata a realidade deste mundo. Ele diz, o salário do pecado é a morte, e esse mundo está debaixo da condenação da morte. Todos morrem, o mundo está também caminhando para a morte. Será transformado pelo poder de Jesus Cristo, por consequência da desobediência, e o salário é a morte, o salário do pecado. Mas ele diz, Paulo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só Jesus pode tirar o pecador da condição de morte, da condição de condenado, e trazê-lo para o estado de vida eterna, a condição de vida eterna. Só Jesus pode oferecer isso. Então, aqueles que querem ser discípulos de Jesus, sabem que vale a pena viver uma vida consagrada ao Senhor, viver uma vida negando-se a si mesmo,
viver uma vida carregando a sua cruz, preparado para o pior, ainda que, se necessário for, está preparado para entregar a sua vida, morrer por Jesus Cristo. Está seguindo a Jesus Cristo, dia após dia, formando a sua mente e o seu coração, formando agora esse novo homem, essa nova mulher, criado em Cristo Jesus, a semelhança dele, se preparando para viver eternamente com o Senhor na glória celestial. Mas o texto continua, os últimos 2 versículos nos diz ainda, meus irmãos, Jesus relembra a realidade que espera, que está destinada àqueles que não querem seguir a Jesus Cristo e que não estão dispostos a negar a si mesmo, nem a tomar sobre si a sua cruz. O verso 27 e 28, Jesus lembra aos discípulos e nos lembra também, e nós precisamos lembrar isso também para o mundo. Jesus irá voltar a este mundo. Não se esqueça disso. Todo ser humano, cada pessoa, deve lembrar que no juízo final, no último dia, será chamado a prestar conta de todos os seus atos diante do Senhor. Todos devem ser lembrados que Jesus Cristo irá retribuir a cada um de acordo com as suas obras. É isso que ele diz nos versos 27 e 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui, no versículo 28, Jesus está se referindo ao que aconteceu logo em seguida, 6 dias depois, o capítulo 17 mostra isso. Jesus resolve dar uma visão, uma pequena visão para os discípulos da sua glória. E aí você tem esse registro no capítulo 17, Jesus então leva Pedro, Tiago e João, e eles têm a visão da transfiguração de Jesus, ou seja, esse momento glorioso de Jesus. Jesus se apresenta, se permite que eles vejam Jesus na sua glória. A semelhança, uma pequena semelhança do que vai acontecer no último dia. Como ele diz aqui, que o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, não mais como um servo, como ele veio na primeira vez, mas no último dia, Jesus virá como o Senhor, como o juiz, como o rei, que há de julgar este mundo. E ele diz, virá na glória de seu Pai. Eu fico imaginando a volta de Jesus como será um evento em que chamará a atenção de todos, de todas as pessoas neste mundo aqui. A volta de Jesus será o maior espetáculo sobre a terra. Por isso ele mesmo declara, a palavra de Deus declara que no último dia todo joelho se dobrará, não ficará ninguém de fora. Em reconhecimento à majestade e à grandeza do Senhor, todo joelho se dobrará, você e eu também. E toda língua, crente e não crente, há de reconhecer diante dele que ele é o Senhor. Toda língua confessará que ele é o Senhor. Mas naquele dia não haverá mais oportunidade para mudar de posição. A semelhança do rico, na parábola de Lázaro e o rico, não haverá mais oportunidade, passou-se o tempo. O tempo é agora, em que o Evangelho está sendo pregado, em que Jesus está sendo anunciado, em que esse convite está sendo posto. Se você quer ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, diz Jesus, esse é o tempo. Mas tenha ciência de que esse outro tempo chegará também. E aí ele diz, naquele dia eu retribuirei a cada um conforme as suas obras. Meus irmãos, vocês foram chamados para serem discípulos de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus Cristo. A questão é, estamos atentos para a seriedade desse compromisso? Temos feito desse compromisso algo realmente importante, mais importante para as nossas vidas?
No dia a dia, você tem negado-se a si mesmo? Você tem negado a sua natureza pecaminosa? Você está preparado, assumiu a consciência pela fé em Jesus Cristo, de que se necessário for, você dará a sua vida por amor a Ele? E você está vivendo, dia após dia, realmente, seguindo a Jesus Cristo? Como você pode fazer isso? Você tem seguido os seus ensinamentos, você tem buscado conhecer os seus ensinamentos e aplicar na sua vida, transformando o seu coração, transformando a sua maneira de pensar, transformando a sua atitude, a sua conduta com as pessoas à sua volta. O discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, ele não passa desapercebido neste mundo. Volto a frisar, ele é alguém que incomoda, ele é alguém que divide. Ele é alguém que desperta a ira dos ímpios, dos incrédulos. Ele é alguém assim, porque ele representa Jesus neste mundo, nessa terra. Meus irmãos e irmãs, sejamos esses discípulos de Jesus Cristo. Discípulos comprometidos a tal ponto. Discípulos que têm uma vida de profundidade com Jesus de tal maneira que impacta este mundo. Que você não seja um discípulo que passa desapercebido diante das pessoas que te conhecem e que seja tratada por elas como um descrente qualquer, como alguém que não tem compromisso com Deus. Que você, pelo seu compromisso com Jesus, por ser discípulo de Jesus, viva de tal maneira apegado, comprometido com o teu Senhor, que a tua vida de discípulo de Jesus faça diferença. Que você não seja um crente morno, que você não seja um discípulo morno, a ponto de ser vomitado, mas que você seja um discípulo, que Jesus seja representado por você, que a cultura, a sociedade, as pessoas sejam impactadas pela sua presença, como se Jesus estivesse ali no seu lugar, porque é assim que nós devemos viver. Ele continua agindo neste mundo. Há algum tempo atrás eu preguei sobre esse tema, Jesus está construindo o seu reino neste mundo. Ele não está aqui pessoalmente, é você que ele usa. Então nós somos chamados a viver essa seriedade, esse compromisso, essa realidade profunda de sermos discípulos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude pela sua misericórdia e graça. Amém.